Saudamos a todos com a paz de Jesus. Amém. Um feliz sábado para vocês. Feliz sábado. É uma alegria receber o convite que o nosso querido irmão Pita nos estendeu para estar aqui com vocês nesse sábado de vigília, de oração, de jejum. Vamos orar ao nosso Deus. Pai querido que estás nos céus, estamos na Tua presença te adorando. Derrama sobre nós o Espírito Santo. Queremos senti-lo aqui entre nós, atuando em nós, movendo-se entre nós, convencendo-nos dos nossos pecados, corrigindo-nos e tornando-nos mais semelhantes a Jesus. Dá-nos, Pai querido, da Tua santidade. Dá-nos uma semelhança com Jesus para que o Teu nome seja glorificado na nossa vida. Obrigado por todos aqueles que o Espírito Santo trouxe aqui nesta manhã. Derrama sobre nós o Espírito Santo, abrindo a nossa mente para a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Reavivamento dentro da igreja de Laodiceia. Isso pode estranhar, não é? Reavivamento dentro de Laodiceia. O quadro bíblico, o quadro profético de Laodiceia é mornidão, é apatia espiritual, é indiferença espiritual, é compromisso com o mundo. Mas nós fomos convidados por Deus para falar de reavivamento dentro de Laodiceia, porque é a última igreja de Deus na face da terra, é a última fase da história do cristianismo na face da terra, é o período do juízo celestial. Estamos vivendo em tempo solene, porque é um tempo de juízo. Muitos ainda não entenderam, para muitos a ficha ainda não caiu, que nós não estamos vivendo em qualquer período da história, estamos vivendo no último, é a última geração. E queridos, Deus nos chamou para viver. Deus nos chamou para viver neste período. E Deus nos capacitou dando uma mensagem para ser transmitida ao mundo. Laodiceia é a nossa igreja, Laodiceia é a nossa geração, Laodiceia é o tempo e a era do juízo, e a maioria dos cristãos ainda não se deram conta disso. Hierápolis é uma cidade que ficava a 10 quilômetros de Laodiceia. Estive ali com a minha esposa visitando a cidade de Hierápolis, é onde existem as fontes térmicas, águas bem quentes. É coisa muito linda para você ver, e as pessoas se banham ali. Mas as águas são bem quentes. Mas neste percurso de Hierápolis até Laodiceia, um percurso de 10 quilômetros, as águas ficam mornas. Então, quando chegam à cidade de Laodiceia, as águas são mornas, e a torre de abastecimento de água na cidade de Laodiceia era abastecida com água morna. Muito boa para banhos medicinais, mas imprópria para quê? Para o consumo, imprópria para beber, porque produz náusea. Queridos, Laodiceia ficou famosa pelas suas fontes térmicas e também pelos seus banhos de argila. Interessante. A minha netinha, nós fizemos uma semana de argila, colocando emplasto de argila aqui na barriguinha dela, e o cisto desapareceu. Antes você conseguia sentir, mas em uma semana colocando argila ali, cada noite, desapareceu. E agora o médico vai confirmar, mas não dá para sentir mais. Isso é medicinal. Isso existia na cidade de Laodiceia, o sistema de saúde, de hidroterapia, de uso do barro, da argila. Parece que está soando familiar para você isso, com alguma coisa que a nossa igreja desenvolve também, um estilo de vida de hidroterapia e uso do barro. Queridos, não é mera coincidência. Jesus Cristo escolheu a igreja de Laodiceia, a cidade de Laodiceia, para representar a igreja da última geração. E tem tudo a ver conosco. Em Laodiceia também existia uma importante escola de medicina.
no templo de Caru. Caru era o deus, mas o templo de Caru era dedicado ao deus da medicina, que era chamado Esculápio, o deus grego. Relacionada à escola de medicina, existia uma fábrica de colírio medicinal, um colírio especial feito da famosa pedra frígia e usado para os olhos. Laodiceia era o centro de um sistema de bancos da Ásia Menor. Lembrem-se que Laodiceia era uma cidade rica, era uma cidade que não sentia necessidade de ajuda externa. No ano de 60 da nossa era, houve um terremoto que destruiu a cidade de Laodiceia. Mas eles não precisavam da ajuda do império e de ninguém mais. Os próprios moradores de Laodiceia reconstruíram a cidade usando seus próprios recursos. De nada tenho falta, tenho tudo o que preciso. Queridos, vestes pretas eram vestes características de Laodiceia, porque Laodiceia, ao redor dela, tinha o vale com muitas fazendas e a criação de ovelhas e a produção de lã, mas não uma lã comum, era uma lã matizada de cor preta. Então, aquela cor, aquela vestimenta de cor preta era um símbolo da opulência, um símbolo da soberba, um símbolo da riqueza de Laodiceia. Tudo que Jesus escreveu na carta para Laodiceia diz respeito, literalmente, às condições da cidade e do seu povo, mas também diz respeito a você e a mim. Nós que vivemos nesta última geração, nós temos muita coisa de Laodiceia. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3. Vamos ler o verso 14, não é? E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, é Jesus quem está falando, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. A cidade de Laodiceia tinha águas mornas, que não eram frias e nem quentes. E aqui no verso 17 diz: como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um miserável, pobre, cego e nu. Jesus não falou estas palavras sem razão. Era uma história que se repetia na cidade de Laodiceia. Esta arrogância, esta presunção de que não precisamos de nada, temos tudo o que precisamos. É importante lembrar que essa mensagem de Laodiceia não se aplica somente ao povo que vivia naquele tempo, mas se aplica diretamente à última fase de 1844 para frente, a história do povo de Deus. Essa mensagem foi escrita para você e foi escrita para mim. É uma geração satisfeita consigo mesma? É um cristianismo que sofre de miopia espiritual, pois não consegue enxergar a própria miserável condição. Porque Deus, olhando para a igreja de Laodiceia, vê uma coisa, e os laodiceanos, olhando para si mesmos, eles veem outra coisa diferente. Isto chama-se miopia espiritual. Isto se chama alucinação. Você está vendo aquilo que não existe. Jesus está oferecendo para a igreja de Laodiceia exatamente as mercadorias que eles pensavam ter. Porque eles tinham ouro, eles tinham roupas pretas e eles tinham colírio. E o que Jesus oferece exatamente são as mesmas mercadorias, dizendo: esse ouro que vocês têm não vale nada. Estas vestes pretas que vocês vestem é símbolo do pecado de vocês e do orgulho de vocês. E este colírio que vocês têm não dá discernimento para os seus olhos. Esse colírio não está ajudando vocês a enxergarem nada, porque não conseguem ver a própria condição miserável em que estão.
Por isso, o médico dos médicos, Jesus Cristo, ele se dirige a você e a mim, dando o conselho que está no capítulo 3 e o verso 18. Abra sua Bíblia, veja o verso 18. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. Por que é que Jesus dizia, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo? Porque Laodiceia se considerava rica. Ele não estaria oferecendo algo que não dizia respeito ao povo de Laodiceia. E o que dizer da nossa igreja? Se considera rica, toda suficiente, dona da verdade, triunfalista. Mas qual é a nossa condição real? Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. E o que é o ouro provado no fogo oferecido por Jesus? É o amor. É o amor que tão abundantemente apareceu na igreja de Filadélfia. Porque na igreja de Filadélfia quer dizer amor fraternal, paixão pelas almas. Missionários dando a vida para evangelizar o mundo, preparar o mundo para a volta de Jesus. Mas esse amor não existe em Laodiceia. Por isso Jesus está dizendo, eu aconselho-te que compres de mim ouro provado no fogo, que é o amor que opera pelas obras. Um amor não abstrato, não um amor de palavras, de teoria, de blá blá blá, mas um amor que gera obras, caridade. Quero que a sua vida seja adornada por obras, adornada de boas ações, para que vejam os homens as vossas boas ações e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. É isso que diz em Mateus 5,16. Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Por isso estou oferecendo para vocês, disse Jesus, o ouro provado no fogo. E o que mais? Vestidos brancos, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. A nudez causada pelo pecado somente pode ser coberta pelas roupas brancas da justiça de Cristo. As vestimentas brancas representam a justiça de Jesus comunicada a você. O sangue de Jesus Cristo possibilita você e a mim a recebermos a justiça de Cristo, a sermos vestidos de branco. É aquela capa que o pai do filho pródigo jogou sobre o filho, uma capa que cobriu o filho maltrapilho, com roupa suja e rasgada, mal cheiroso, aquela capa que o pai lançou sobre o filho. É a capa da justiça do nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele nos veste com roupas brancas. Queridos, por isso os 24 anciãos de Apocalipse 4 aparecem sentados sobre 24 tronos, vestidos de branco. Porque são homens comprados pelo sangue de Jesus Cristo, vestidos com a justiça de Cristo, com coroa na cabeça, porque alcançaram vitória sobre o pecado. E Deus nos chamou para a vitória. Deus não chamou para você ser um perdedor, um fracassado. O mundo está cheio de cristão fracassado, perdedor, cabeça de perdedor, porque eu não consigo, eu não tenho forças, eu não venço, eu não faço isso, é muito difícil para mim, cabeça de perdedor. Os 24 anciãos, eles têm uma coroa de ouro na cabeça, dizendo, eu alcancei a vitória sobre o pecado. O pecado é para ser vencido, é para ser conquistado em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus Cristo. E não para você se curvar diante dos pecados e vícios e hábitos perniciosos, dizendo eu não posso, eu não consigo. Que Jesus é este que não lhe dá poder? Não é o Jesus da Bíblia. O Jesus da Bíblia nos dá poder, nos dá vitória. Ele te ajuda a romper com os pecados. Queridos, Jesus Cristo quer nos vestir de roupas brancas. E o que mais Jesus oferece? Colírio. E que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. O colírio não é outra coisa senão o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, você não discerne o bem e o mal.
Sem o Espírito Santo, você pousará seus olhos nas novelas. Sem o Espírito Santo, você vai assistir os filmes de Hollywood. Sem o Espírito Santo, você vai ter acesso à pornografia na internet. Sem o Espírito Santo, seus olhos se deleitam no mal. Mas quando os olhos são ungidos pelo Espírito Santo, você dirá como Jó disse: como colocaria eu os meus olhos sobre uma outra mulher? Como? Olhos ungidos pelo Espírito Santo se desviam do mal, evitam olhar o mal. Ouvidos que evitam ouvir de sangue. Intencionalmente nós evitamos. Intencionalmente nós desligamos a televisão. Intencionalmente nós nos levantamos e não ficamos diante de cenas imorais, promíscuas. Queridos, Jesus Cristo quer nos dar o quê? O batismo do Espírito Santo, chamado de o colírio do Espírito Santo, para ungir os nossos olhos. Estas são as mercadorias que Jesus está oferecendo para Laodiceia. E por que é que Jesus está oferecendo se já tivéssemos tudo isso? Não faria sentido, tá certo? Não faria sentido. Deus não chove no molhado. Deus, ele vai exatamente no ponto fraco nosso e diz: você não tem isso, você pensa que tem, mas você não tem. Você é miserável, pobre, cego e nu. E eu estou te oferecendo gratuitamente. É só estender a mão e receber. Eu estou oferecendo para você o amor que gera obras de caridade, que adorna o seu corpo, que adorna o seu vestuário. O amor de caridade, de beneficência, de misericórdia, de bondade. Eu estou oferecendo para você vestimentas brancas e colírio, o Espírito Santo. E queridos, o verso 19 diz: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Jesus está dizendo: eu estou falando isso porque eu amo vocês. A repreensão de Jesus não é uma repreensão de alguém irado, mas é alguém com a voz embargada e com lágrimas nos olhos. Quando Jesus olhou para Jerusalém e disse: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas. Muitos pensam que Jesus falou com ira, com raiva. Não, Jesus falou com lágrimas. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e que apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes, com lágrimas, com a voz embargada, Jesus dizia: quantas vezes quis eu ajuntar-te, como a galinha junta os seus pintainhos, mas não quisestes. Lágrimas. Esta repreensão dada a Laodiceia é uma repreensão feita com lágrimas. Eu repreendo e castigo aqueles que eu amo. Se você e eu, queridos, não temos repreensão, não temos disciplina, é porque não temos um pai. Porque órfãos vivem aí na rua sem disciplina, sem repreensão. Eles não têm um pai. Mas nós não somos órfãos. Nós temos um pai. Nós temos um irmão mais velho que é Jesus. Nós temos um consolador que é o Espírito Santo. Nós pertencemos ao Criador dos céus e da terra. E Ele olha sobre você e diz: eu estou repreendendo porque eu amo. E o que diz? Arrepende-te. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Há esperança. Queridos, enquanto nós lemos as 7 cartas do Apocalipse, vocês descobrem que 2 não tem nenhuma repreensão. A carta de Esmirna não tem nenhuma repreensão. A carta de Filadélfia também não tem nenhuma repreensão. Somente essas 2 não tem repreensão, só elogios. Porém, a carta de Éfeso, a carta de Pérgamo, de Tiatira e de Sardes tem repreensões, mas também tem elogios. Mas quando você chega na carta de Laodiceia,
você descobre, para tristeza nossa, que não tem elogio nenhum, só repreensão. E esta é a nossa geração? Esta é a nossa igreja? Só nós falamos bem de nós mesmos, porque Jesus não fala. Jesus está dizendo: porque tu dizes que és o quê? Rico, tu dizes que és enriquecido e de nada tem falta. Tu dizes, mas eu te digo, não sabes que és o quê? Um miserável, e pobre, e cego, e nu. Tu dizes que tem um ouro da verdade. Tu dizes que tem a justiça de Cristo. Tu dizes que tem o Espírito Santo, mas eu te digo que tu não tens. Mas podes ter. Podes ter. Perceberam que Jesus está do lado de fora, capítulo 3, verso 20, eis que estou à porta e bato. Ele não está dentro, ele está fora. Você escolhe ter Jesus fora ou dentro da sua vida. Você escolhe ter Jesus fora ou dentro do seu lar. Você escolhe ter Jesus fora ou dentro do seu quarto. O que você faz ali? Você pode ser abençoado por Deus dentro da sua casa. Queridos, é uma escolha que Jesus Cristo está propondo para você. Eu sei que existe um fiel remanescente dentro da igreja de Laodiceia. Eu sei que existe. Por isso, eu estou falando de reavivamento dentro de Laodiceia. Deus não quer que você saia de Laodiceia para fazer reavivamento fora. O que adianta fazer reavivamento na casa do vizinho? Deus quer que você faça um reavivamento e uma reforma dentro da sua casa. Eu não preciso sair da igreja para fazer reavivamento e reforma. Amém. Deus quer você reavivado e reformado dentro da igreja, influenciando, sendo uma influência santa na vida das pessoas. Amém. Eu sei que existe um fiel remanescente dentro de Laodiceia que está procurando com jejuns, com orações, com confissões, com lágrimas, um reavivamento e uma reforma. E vocês estão nesse caminho. Parabéns! Agora, queridos, o reavivamento operado pelo Espírito Santo não fica só no oba-oba. Ele produz mudanças de hábitos. Isto se chama reforma. A linha que separa o reavivamento e a reforma é uma linha muito tênue. Eu diria que não tem como você separar uma coisa da outra. Quando é que está havendo reforma e quando é que está havendo reavivamento? Como é que é? Queridos, não dá para separar as duas coisas. Porque o reavivamento produz reforma. E quando você faz reforma, faz com que venha mais reavivamento. O pastor Tozer, A.W. Tozer, disse: se o Espírito Santo fosse retirado da nossa igreja hoje, ele não é um pastor adventista, mas serve para a igreja dele e serve para a nossa também. Ele disse: se o Espírito Santo fosse retirado da nossa igreja hoje, 95% das coisas que nós fazemos, continuaríamos fazendo sem ninguém notar diferença nenhuma. Estão vendo a tragédia? Dá para fazer uma escola sabatina sem o Espírito Santo? Lógico que dá. Dá para pregar um sermão sem o Espírito Santo? Lógico que dá. Ele diz assim: se o Espírito Santo fosse retirado da igreja primitiva, lembram da igreja primitiva do primeiro século? Se o Espírito Santo fosse retirado da igreja primitiva, 95% das coisas que estavam sendo feitas cessariam
e todos notariam a diferença. Porque esse livro chamado na Bíblia Atos dos Apóstolos, nós deveríamos chamar de Atos do Espírito Santo, porque tudo era o Espírito Santo. Era o sermão, era o milagre, era a conversão, era o dom de línguas verdadeiro, tá certo? Tudo era obra do Espírito Santo. Se o Espírito Santo for derramado sobre você, em resposta aos seus clamores e confissões do pecado, porque não se aproxime de Deus querendo dar abraço e beijinhos, não. Quando você se aproxima de Deus, você se aproxima ajoelhado, fazendo confissões. Porque você e eu somos pecadores. E antes do beijinho e do abraço, você se aproxima de Jesus, confessando os seus pecados. Tenha certeza que o Espírito Santo vai mexer com algumas áreas da sua vida. Eu quero destacar nesta manhã 3 áreas que o Espírito Santo vai mexer com certeza na sua vida, se ele for derramado sobre você. Abra sua Bíblia em Neemias, capítulo 13. Neemias, capítulo 13. E os versos 10 a 12. Vamos ler aqui. Também entendi que o quinhão, ou seja, a porção dos levitas, se lhes não dava, de maneira que os levitas e os cantores que faziam a obra tinham fugido cada um para a sua terra. Chegou um momento na história de Israel que não existia mais devolução do dízimo. Os que devolviam dízimo era muito pouco, e os levitas estavam passando fome, estavam abandonados, e cada um teve que fazer outra coisa, teve que trabalhar em outra coisa para poder ter o sustento. Era um tempo de apostasia. E o verso 11 diz: então contendi com os magistrados e disse: por que se desamparou a casa de Deus? Porém eu os ajuntei e os restaurei no seu posto. Então todo Judá trouxe os dízimos do grão e do mosto e do azeite aos celeiros. Estão percebendo que quando Deus opera um reavivamento e uma reforma, afeta a área financeira, mexe com o bolso. Quer conhecer alguém? Mexa no bolso dele. Muitos cristãos ainda não têm as suas carteiras convertidas. Era um dia de batismo, pastor batizando as pessoas, e agora entrando no tanque tinha um irmão entrando para ser batizado, e o pastor percebeu que ele estava com a carteira no bolso. E o pastor gentilmente disse: irmão, por favor, tira a carteira, vai molhar tudo. Ele disse: não, pastor, eu deixei a carteira aqui no meu bolso, porque se ela não for batizada junto comigo, eu vou ter problemas com os dízimos e as ofertas. Vamos batizar tudo. Queridos, se o Espírito Santo for derramado sobre você, e eu creio que está sendo derramado sobre você. Há pessoas que me perguntam: como é que eu sei, pastor, quando é que o Espírito Santo está sendo derramado sobre mim? Simples, simples. No momento em que você começou a pedir, você começou a receber. Ah, mas eu não senti nada. Não é o sentir, é o crer. É o crer. É o confessar os pecados. Começou a suplicar e a pedir, você começou a receber. E Ele vai operar na sua vida reavivamento e reformas. E vai mexer na área financeira. Você vai deixar de ser um caloteiro. E tem caloteiro, cristão caloteiro, e tem dentro da igreja, que empresta dinheiro de todo mundo, até do pastor. E o lema desses caloteiros é um só: o dever acima de todos. Queridos, nós seremos mudados
Em vez de devedores, nós seremos conhecidos por doadores. Você vai trocar a dívida pela dádiva. Troque a dívida pela dádiva. E fique conhecido no mundo como um doador, como alguém que deu com sacrifício. Vocês perceberam na história que Jesus narrou daquela viúva? Ele disse: todos deram do que lhes sobrava. Esta frase pega todos nós, irmãos. Muitos ficam olhando para as 2 moedinhas da viúva, mas a frase que deve nos atingir é esta ali: todos deram do que lhes sobrava. Ela deu tudo. Mas Jesus não está pedindo para você dar tudo. Mas Jesus está pedindo para que você dê algo que lhe custe algum sacrifício. Não dê daquilo que lhe sobra, porque isso não lhe custa nada. Você tem que dar com sacrifício. Você tem que deixar de beber aquele refrigerante, você tem que deixar de chupar aquele sorvete, você tem que deixar de fazer aquilo, fazer aquele outro. Falar: não, eu vou me privar de todas estas coisas, porque eu quero dar mais. Eu economizo para dar mais e colocar Deus em primeiro lugar. O reavivamento e a reforma começam na área financeira. E qual é a outra área que o Espírito Santo vai mexer na sua vida? Mesmo capítulo, só virando a página. Neemias capítulo 13 e agora o verso 15 em diante. Podemos ler? Verso 15 em diante. Naqueles dias, vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado. Lendo uma tradução moderna, feita por nós mesmos, agora nesse momento, eu leria assim: naqueles dias vi que a igreja ia para os restaurantes no sábado e traziam feixes que carregavam sobre os jumentos. Diz aqui, não é? Isso não diz respeito a você? Você não tem jumento e não tem feixe. Mas nós diríamos: vi que a igreja estava indo para os restaurantes no dia de sábado e chegavam em casa depois do pôr do sol, sexta-feira à noite, voltando do trabalho. Isso diz respeito a nós, não é? Tem gente que trabalha tanto na sexta-feira, não como dia de preparação, mas tem gente que tem o trabalho da sexta igual a segunda, terça, quarta e quinta. Está errado, meu irmão. A sexta-feira você não pode trabalhar tanto quanto segunda, terça, quarta e quinta, porque os outros dias não são o dia da preparação para o sábado. Mas a sexta-feira você tem que fazer como os judeus que praticam. Eles param tudo às 2 da tarde. E das 2 da tarde para frente, de sexta-feira, eles só se preparam. Preparam a casa. Você não vai até o pôr do sol limpando a casa dos outros, meu irmão? O que você vai ganhar com isso? Ficar limpando a casa do vizinho até a hora do pôr do sol, depois vai para a sua casa toda suja, toda bagunçada, comida não foi feita, a gasolina não está no tanque do carro, então você tem que ir para o posto de gasolina no sábado, você tem que cozinhar no sábado, você tem que... Nem a sua roupa está preparada para o sábado, você tem que fazer tudo no sábado, você não se preparou coisa nenhuma. Deus quer uma reforma, não só na área financeira, mas Deus quer uma reforma também aonde? Na obediência aos mandamentos de Deus. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Lembra-te durante 6 dias na semana do sábado e se prepare. Se prepare. Faça planos para sexta-feira, você, depois do almoço, ter tempo para a sua família, para a sua casa, para as suas crianças, para a comida que você vai fazer para o sábado. Lembram-se vocês em Êxodo capítulo 16, que Deus dava o maná todos os dias, e se era guardado de um dia para o outro? Êxodo capítulo 16 diz que o maná bichava, cheirava mal. Mas na sexta-feira Deus dava maná em dobro.
e dizia: agora vocês podem guardar, e não vai cheirar mal, não vai criar bicho. E eles guardavam da sexta para o sábado. No sábado eles comiam o maná que eles cozinharam e assaram na sexta. Ninguém colhia maná sábado porque não existia, e ninguém cozinhava ou assava maná sábado porque já era cozido ou assado na sexta-feira. E tem muitos que dizem: mas eu não gosto de arroz amanhecido. Então você vai ter que mudar de religião, porque a religião de meu Senhor Jesus Cristo manda cozinhar o que tiver que ser cozido ou assar o que tiver que ser assado na sexta. E o meu gosto? Troque pelo gosto de Jesus. Simples. Não foi assim que Jesus fez? A minha comida e a minha bebida? Quais foram as palavras de Jesus? A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. E qual é a tua bebida e a tua comida? Quais são as tuas preferências? Fazer a vontade do meu Pai. O que queres, Pai? O Senhor quer que eu coma? Como é que o Senhor quer que eu coma? O que o Senhor quer que eu coma? A tua vontade seja feita na minha vida, na minha família. Queridos, eu e minha casa serviremos ao Senhor. É o dia de preparação, a sexta-feira. Mas nos dias de Neemias, Israel estava apostatado. E o povo estava trabalhando sábado, viajando sábado, carregando coisas sábado. Tudo era feito no sábado. E hoje? Como é que estamos hoje? Como é que estão os lares adventistas? Houve um tempo, há 40, 50 anos atrás, que a sexta-feira era chamada de o dia da loucura dos adventistas. Porque era aquele corre-corre, todo mundo se preparando, era roupa, era casa, era comida. Hoje não é mais o dia da loucura dos adventistas, porque eles vivem a sexta-feira como se fosse um dia qualquer. Não fazem preparação nenhuma e entram no sábado de qualquer jeito. Você não pode entrar no sábado de qualquer jeito. Você tem que entrar de banho tomado, casa limpa, lençóis limpos, alimento feito, família preparada, reunida, louvando ao Senhor, para receber as bênçãos do Senhor do sábado. Queridos, estou falando alguma heresia? Estou falando alguma coisa que não está na Bíblia? E aqui diz o verso 16: também tírios habitavam dentro da cidade, né, de Jerusalém, que traziam peixe e toda a mercadoria que no sábado vendiam aos filhos de Judá em Jerusalém. O povo de Israel estava fazendo o que no sábado? Comprando e vendendo. Ah, faltou isso? Vai lá no mercado comprar. Faltou? Vai comprar. Calma lá. Faltou? Nós temos que aprender a nos precaver. Porque se cada vez que falta no sábado você vai no mercado comprar, quando é que nós vamos aprender a nos preparar na sexta-feira? Nunca. Verso 17: contendi com os nobres de Judá e lhes disse: que mal é este que fazeis? Deus tem que ter homens e mulheres, reformadores, que tenham a coragem de chamar o pecado pelo nome. Pregaram um reavivamento que produz reforma, e uma reforma que produz mais reavivamento. É isso que Deus quer, as duas coisas juntas. Por isso Neemias foi usado por Deus e disse: repreendi, contendi com os nobres de Judá e lhes disse: que mal é este que fazeis, profanando o dia de sábado. Um dia um amigo meu, que não era da igreja adventista, mas que tinha um restaurante, ele disse: pastor, sabe por que eu não fecho o meu restaurante sábado? Porque se eu fechar o meu restaurante sábado, os membros da sua igreja não vão ter onde comer. Que sábado eles vêm comer aqui. Queridos, que testemunho está sendo dado? Verso 18: porventura não fizeram vossos pais assim? E o nosso Deus não trouxe todo este mal sobre nós e sobre esta cidade?
E vós ainda mais acrescentais o ardor da sua ira sobre Israel, profanando o sábado. Sucedeu, pois, que, dando as portas de Jerusalém já sombra antes do sábado, ordenando-o eu, as portas se fecharam, e mandei que as não abrissem até passado o sábado, e pus às portas alguns dos meus moços, para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Quando a sombra começava a bater no portão de Jerusalém, Neemias mandou o portão ser fechado. Você não pode ficar olhando no relógio. Qual é o horário do pôr do sol? O horário do pôr do sol é 6h45. Mas agora é 6h40. Então dá tempo de você ir lá no mercado e comprar, ou ir lá fazer isso. Queridos, não é por minutos. Quando a sombra começava a bater na sombra, não é questão de minutos, é uma questão de antecipar. Antecipar. Se o pôr do sol é 6h30, você já vai parando as coisas antes. Não fica olhando no relógio querendo aproveitar o tempo. Queridos, Deus quer fazer uma restauração das finanças, Deus quer fazer uma restauração da obediência e da santidade das 24 horas do sábado. Amém? Amém. Mas qual é a outra área que o Espírito Santo vai mexer na nossa vida? Veja aí na mesma página, agora o capítulo 13 e no verso 23. Acharam aí? Verso 23. Vi também naqueles dias judeus que tinham casado com mulheres asdoditas, amonitas, moabitas. O que era isso? O povo de Deus se misturou com todo mundo. Já ninguém sabia mais quem era quem. Porque quando você se casa com um ímpio, quando você se casa com um incrédulo, você se torna uma só carne com ele. As coisas ficam muito complicadas. Se você conheceu a Jesus depois de já estar casado com uma pessoa que não ama Jesus, Paulo diz: não separe. Agora, se você é solteiro, está se preparando para casar, escolha alguém que ama a Jesus. Veja o verso 24. E os filhos, o que aconteceu com os filhos? Falavam meio asdodita e não podiam falar judaico, senão segundo a língua de cada povo. E contendi com eles. Vejam o que Neemias fez. Ele foi até violento demais, não é? Contendi com eles e os amaldiçoei, e espanquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos. Isso a gente não vai fazer, né, irmão? Isso a gente não vai fazer. Ele pode ter extrapolado, mas era o zelo, porque estava tudo errado. Estava tudo errado. E o que diz aqui? Verso 25, não é? E contendi com eles, e eu os amaldiçoei, espanquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos, e os fiz jurar por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas a seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Porventura, não pecou nisto Salomão, rei de Israel, não havendo entre muitas gentes rei semelhante a ele, e sendo amado do seu Deus, e pondo-o Deus rei sobre todo Israel, e contudo as mulheres estranhas o fizeram pecar. E dar-vos-íamos nós ouvidos para fazermos todo este grande mal, prevaricando contra o nosso Deus, casando com mulheres estranhas? Quando você casa com uma mulher estranha, fica muito complicado, porque a mulher é que comanda a casa, ela que faz a comida, ela que educa os filhos. Queridos, Deus condena o jugo desigual. Deus condena. Se você cometeu o jugo desigual, existe o quê? Perdão. Amém? Amém. Existe o perdão. Mas você vai ter que se esforçar para não perder a família, para poder ser uma força santificadora na vida do seu marido, da sua esposa. Se você está casado, não se pare.
porque a sua influência vai ajudar a santificar o outro. Mas se você está escolhendo, se você está pensando em se casar, ore o dobro de vezes e escolha casar com alguém, não que seja só da sua igreja, mas que seja fiel. A igreja está cheia de mornos e não adianta nada você, eu estou casando com alguém da igreja. Mas que tipo de membro de igreja? Que tipo? Já perguntou para o pastor se ele é fiel nos dízimos? Você já investigou para ver se ele é fiel na observância das 24 horas sagradas de Deus, o Santo Sábado? Não basta ser membro da igreja. Queridos, o casamento é uma área em que a santificação tem que aparecer. Você tem que crescer, e você cresce mais no processo da santificação na área do casamento. Porque Deus colocou ali um marido e uma esposa diferentes um do outro, e nós vamos estar sendo testados a cada minuto. Cada minuto. Por isso, no livro Lar Adventista, diz que aquele que é santo no lar será santo em qualquer parte do mundo. Veja como Paulo coloca a santificação no processo conjugal. A santificação no relacionamento conjugal. 1 Tessalonicenses capítulo 4 e o verso 3. Porque esta é a vontade de Deus. Deus quer, esse é o desejo de Deus, o quê? A nossa santificação. Ele é santo, irmãos. Ele é santo. E Ele sabe que nós não somos santos. E Ele quer dar a santidade dEle para você. Mas poucos pedem a santidade dEle. Muitos pedem dinheiro, pedem saúde, pedem isso, pedem aquilo. Queridos, não é pecado, não está errado em pedir todas as coisas ao nosso Papai do Céu. Mas o que Ele mais quer dar é o que menos pedimos. Ele quer nos dar o quê? Santidade. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. E vejam o que Paulo coloca junto com a santificação. Quem termina o verso aí? Que vos abstenhais da prostituição. Por que quando Paulo fala em santificação, ele já coloca lá em seguida o quê? Que se abstenha da prostituição. Porque o mundo hoje é um prostíbulo. O mundo hoje é um prostíbulo. O sexo está sendo praticado levianamente. As pessoas vão ficando, né? Vão ficando, e quando Jesus vier, vão ficar também. Vão ficar, não vão subir para o céu. Porque são pessoas profanas, são pessoas promíscuas, são pessoas sexualmente imorais, são pessoas que não têm a santificação no relacionamento sexual. A santificação no relacionamento sexual tem que ser protegido pela lei do matrimônio, pela lei do casamento. Você tem que assumir que esta mulher é sua e se casa com ela e sustenta. Mas não basta casar, sabem, queridos? Porque tem muito pecado sendo praticado debaixo do quê? Do nome casamento, porque casou, agora você pode fazer tudo. Não pode fazer tudo, porque santificação não deixa você fazer tudo. Veja aí o que Paulo diz, capítulo 4 e o verso 4. Que cada um de vós saiba possuir. Então a gente tem que aprender a possuir o marido, a possuir a esposa. Sim, nós temos que aprender, porque nós, sem Jesus Cristo, nós somos muito animais, dominados por instintos, e agora santificados pelo Espírito Santo, salvos pelo sangue de Jesus, o Espírito Santo quer nos tornar pessoas espirituais. Então Ele nos ensina a como viver o relacionamento conjugal. Por isso diz aqui, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso. Quem é o vaso aqui? A esposa, o marido. Como possuir o meu vaso, a minha esposa? Em santificação e honra, não com sexo oral, não com sexo anal. Queridos, o nosso mundo está pervertido. Queremos santidade, queremos ir para o céu, mas estamos vivendo como os mundanos, achando que o casamento santifica tudo. Não, o casamento não santifica todos os atos imorais.
Porque Deus tem um padrão de conduta, mesmo dentro do casamento. E você, queridas esposas, queridas mulheres, vocês não cedam aos desejos animais, instintos animais do homem que insiste e quer forçar. Quantas mulheres reclamam: eu me sinto mal, mas o meu marido me força. E a mulher tem que dizer não, para a salvação do marido, apelar para a razão. Querido marido, deixe de ser governado por instintos animais e deixem que o Espírito Santo governe você pela razão, possuindo a sua esposa com santificação e honra, não em desonra. Não em desonra. Os gentios, os mundanos é que fazem assim, diz o verso 5, veja aí o verso 5. Não na paixão da concupiscência, como gentios que não conhecem a Deus. Quem não conhece a Deus faz de tudo, meu irmão. Faz de tudo. E coisas que você nem imagina. Mas os que conhecem a Deus, eles têm um padrão que o Espírito Santo coloca na mente deles, de honra, de pureza. Por isso diz aqui em Hebreus, abra a sua Bíblia em Hebreus capítulo 13, irmãos. Hebreus capítulo 13 e o verso 4. Hebreus capítulo 13 e o verso 4. Venerado seja todos. Vamos ler. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Por que Paulo ia escrever isso aqui, irmãos? Porque existem matrimônios cujo leito tem mácula. Tem práticas que Deus não pode aprovar. Se você já fez isso, meu irmão, graças a Deus existe o que? Perdão. Porque ninguém nasce santinho, né? Eu também não, ninguém, irmãos. Todos nós erramos. Mas à medida que você vai crescendo na comunhão com Jesus e você vai recebendo o Espírito Santo, ele vai refinando o seu comportamento. Ele vai tornando cada vez mais santo e você vai se sentindo mal com certas coisas e você diz não. Não, mas no passado não. No passado eu errei, mas agora não quero mais continuar errando. Um firme não. Não mais. Chega. Porque Deus já mostrou. Nós queremos a bênção de Deus no matrimônio e queremos um leito, uma cama sem mácula. Queridos, esta é a outra área que Deus quer reformar e reavivar a nossa vida. A área do casamento, da vida conjugal. O gerente de uma grande loja comercial estava hospedado numa casa alguns dias, e ele ficou encantado com um menino, um juvenil ali de 11 anos naquela casa, inteligente, bondoso, esperto. Ele ficou encantado com o menino. Depois, antes dele ir embora, ele disse para o menino: olha, eu gostei tanto de você, eu quero dar um presente para você. Ele era gerente de uma loja enorme, e o gerente disse: mas eu não quero cometer o erro de dar um presente que você não goste. Então, eu vou deixar com você o catálogo da nossa loja. Está aqui o catálogo, um catálogo enorme, que tinha ali coisas, milhares de itens, caros e baratos. Eu vou deixar o catálogo na sua mão, e amanhã cedo, antes de eu ir embora, você me diz o que é que você escolheu no catálogo. Tudo bem. Naquela noite, o gerente dormiu, mas a última noite ali naquela casa, e o menino folheou aquele catálogo para cima e para baixo, olhou. Depois, no outro dia, bem cedinho, ele foi até o gerente e disse: olha, eu já escolhi. E o que é que você pediu? O que é que você escolheu? Uma caixa de caramelos. Uma caixa de caramelos. Parece brincadeira, né, irmãos? Podendo escolher bicicleta, podendo escolher até um carro, podendo escolher quanta coisa cara que existia na loja, ele escolheu uma caixa de caramelos. Queridos,
Isso acontece conosco. Jesus coloca na sua mão um catálogo que se chama Bíblia Sagrada. E aqui dentro desse catálogo existe uma lista de pedidos. Isso não é para ser vendido. É uma lista de pedidos. Você pode pedir o que você quiser. Existe paz, existe felicidade, existe saúde, existe bondade. Tudo isso você pode pedir na sua lista. Mas existem 2 itens, que um se chama Jesus e o outro se chama Espírito Santo. Com sabedoria, você vai buscar o que é mais importante primeiro. Jesus, como meu Salvador, meu precioso Salvador, Jesus. E o Espírito Santo que em mim vai habitar, que vai me dar o caráter de Jesus, que vai me batizar não uma vez, mas todos os dias, porque o batismo do Espírito Santo não é algo que acontece uma vez na sua vida, não. O batismo do Espírito Santo é algo que se repete cada manhã, cada dia. Quando você pede, eu peço, eu imploro, eu jejuo por isso, é motivo de jejum. Eu quero o Espírito Santo a qualquer custo, Senhor, para que Ele habite em mim, para que sejamos templos do Espírito Santo. Há pessoas que perguntam, pastor, quando a porta da graça se fechar e o Espírito Santo se retirar da terra, vai se retirar do povo de Deus também? Nunca, nunca. O Espírito Santo nunca deixará de habitar naquele que é o templo do Espírito Santo. Você será templo do Espírito Santo eternamente, meu irmão. Nestes 10 dias de oração, coloquem como pedido número 1, Jesus Cristo como meu Salvador. E o Espírito Santo para que em mim habite. E me comunique o caráter de Jesus. Me comunique a mente de Jesus. O temperamento de Jesus. Queridos, Deus vai atender esse pedido. Que a graça do meu Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Que o Espírito Santo seja derramado sobre vocês. Amém? Amém. Amém. Louvado seja Deus.